meu desejo é que Jesus Cristo seja sempre abundante na sua vida. Como é bom olhar para a palavra do Senhor e ver nessa palavra que a gente tem esperança de dias melhores, um futuro melhor, porque Jesus nos fornece uma eternidade abençoada. Imagine, você que confiou sua vida a Jesus, sabe que tudo que está acontecendo nesse mundo é passageiro e que somente em Jesus nós temos a garantia, a certeza da vida eterna, porque a Bíblia fala que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O mundo tem lá a sua forma, os seus métodos de oferecer esperança, mas a gente sabe que essa esperança que o mundo oferece é uma esperança vazia. Nós estamos no mundo, mas a nossa pátria está no céu, como a Bíblia fala, onde nós aguardamos com bastante expectativa. Mais uma vez, nós vamos falar com Deus através da oração e com certeza Deus vai falar conosco através da sua palavra. Porque essa palavra de hoje, desse momento, envolve algo que todo mundo precisa, o mundo inteiro, sem exceção, de cura. O mundo precisa de cura e nós vamos encontrar a resposta na palavra do Senhor. Então feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Jesus, muito obrigado mesmo por nos conceder mais um momento de poder adorar o Teu santo nome, de aprender mais da Tua palavra, de entender que através dessa palavra nós podemos criar raízes profundas e nada poderá nos abalar. Sabemos que as circunstâncias são difíceis, os tempos são maus, mas sabemos que tudo isso reflete aquilo que o Senhor falou, são coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Isso nos anima também, porque só revela para nós o cumprimento das Tuas promessas. A qualquer momento o Senhor voltará. Então, enquanto o Senhor não voltou ainda para buscar o Teu povo, buscar a Tua igreja, nós sabemos que o Senhor se faz presente de uma forma muito especial, por meio do Espírito Santo. Isso é muito bom, porque o Consolador, que é o Espírito Santo, nos fortalece, nos faz lembrar de tudo que o Senhor tem nos ensinado para viver uma vida que glorifica o Teu santo nome, aguardando com expectativas e esperança a manifestação da Tua pessoa de forma visível naquele grande dia. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, que o Senhor venha trazer cura, ministrar cura na vida de todo aquele que está doente. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz, lá em Lucas, no capítulo 13, nos conta uma história bastante interessante a respeito de uma mulher que tinha uma determinada doença e essa mulher foi curada. Só que quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente precisa entender que não se trata apenas de uma história, mas algo que realmente aconteceu, um fato narrado com testemunha, e como se trata da palavra de Deus, a gente tem que trazer uma aplicação para os dias de hoje. Então não vai ser diferente nesse momento. Então a palavra do Senhor em Lucas no capítulo 13, a partir do versículo 10, nos conta a seguinte história, que certo sábado, olha só, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Guarde isso, não menospreze isso é muito importante. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Olha só que petulância. Versículo 15, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, versículo 17, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Repare que é um contexto bastante rico, e daqui a gente pode extrair muitas, mas muitas mensagens. Principalmente com relação à declaração dos hipócritas que estavam ali, foram repreendidos por Jesus, mas a gente não vai focar nessas pessoas, pelo menos nesse momento.
porque tem algo muito mais importante. Toda a palavra de Deus é importante, mas para este momento é muito importante para a sua vida, você que está em busca de cura. Qual foi a última vez que você foi num médico? Qual foi a última vez que você marcou uma consulta médica? Claro que todo aquele que tem o hábito, desenvolve esse hábito, tem a condição necessária, circunstâncias favoráveis dadas por Deus para se consultar com o médico, sabe qual é o procedimento padrão, qual é a rotina. Então você chega lá, você conversa com o médico, você apresenta a sua doença, você apresenta a sua dúvida, para que o médico possa te examinar, diagnosticar o seu problema e trazer a medicação, o tratamento específico para aquele momento. Só que quando a gente olha para esse texto, nada diferente dos dias de hoje aconteceu naquele dia. É muito parecido com uma consulta médica. Se a gente abrir a nossa mente, a gente começa a entender que logo de cara aqui tem dois médicos presentes naquela situação e naquela circunstância que aquela mulher estava vivendo. Nós temos o médico Lucas, que é o escritor desse evangelho, desse contexto, desse evangelho. Lucas, o médico, e temos o médico dos médicos, Jesus, que entra em cena. Então, nós temos duas pessoas que observam atentamente detalhes de pessoas que se encontram com enfermidades. Claro que um não pode fazer muita coisa, e eu falo e me refiro ao médico Lucas. Mas estamos diante de um outro médico que pode fazer todas as coisas. Então daí a gente já começa a abrir a nossa mente e nos familiarizar com a situação que aquela mulher estava vivendo e trazer uma aplicação para as nossas vidas. Porque aos olhos humanos, aquela enfermidade não teria solução ou tratamento. Lembra, Jesus está falando, Lucas observando, narrando, era algo espiritual que aprisionava aquela mulher, a alma daquela mulher, e isso afetava o seu organismo. Mas Jesus, ele mostrou que o seu poder, como o médico dos médicos, excede ao de qualquer recurso da melhor medicina humana, independente das épocas. Então, por isso que é bom observar que nada nas Escrituras estão ali de forma aleatória. A gente sempre aprende com todos os detalhes que a gente encontra nas Escrituras. Então, Jesus, que é o médico dos médicos, ele curou aquela mulher. E a forma como isso se dá, a gente observa no contexto, foi de uma forma imediata. Então vamos comparar algumas coisas que aconteceram ali naquele momento com algo que acontece nos dias de hoje, como se fosse mesmo uma consulta médica. No versículo 11, por exemplo, a gente tem aqui os sintomas apresentados, porque no versículo 11 a Bíblia fala que ali estava uma mulher, Lucas, o médico, ele narra, que ali estava uma mulher que tinha um espírito, olha a percepção do médico, mas por andar com Jesus, e isso ter sido revelado por Jesus a ele tem essa percepção clínico-espiritual, porque ele relata que ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, a Bíblia diz, e de forma alguma podia se endireitar. E a primeira coisa que alguém faz quando chega no consultório médico, olhando para esse contexto e trazendo uma aplicação rotineira para facilitar o entendimento, é justamente dizer para o médico que está sentindo: olha, doutor, estou com uma dor no pé da barriga, estou com uma dor atrás do ouvido, estou com uma forte dor de cabeça, o meu ombro está doendo. Apresenta ao médico para que ele possa examinar o paciente e revelar o problema através desse olhar clínico. Aquela mulher, ela estava encurvada. Claro que aos nossos olhos, nós que não somos médicos, a gente poderia até achar que ela sofreu uma queda, ela teve um outro problema sério, que ela estava sentindo dor, muita dor, porque ela andava, a Bíblia fala que ela andava o quê? Encurvada. E isso já perdurava quanto tempo? A Bíblia nos revela, 18 anos. Ela não conseguia se erguer, a cabeça não podia ser levantada, ela vivia sempre olhando para baixo, olhando para o chão. 18 anos encurvada, olhando para o chão, olhando para baixo, com aquela enfermidade que a mantinha presa naquele momento. E é interessante que esse sintoma deve ter sido até descrito pela própria paciente. Vamos supor que ela tivesse se consultado com Lucas, trazendo algumas revelações, porque poderia ter sido um acidente. Ela não estava, a Bíblia não fala que ela entendia o que estava acontecendo com ela. Jesus, dentro da narrativa de Lucas, é que declara, o próprio médico Lucas,
dentro dessa revelação dada por Deus, é que revela que era algo muito profundo, espiritual, que afetava as suas emoções e o seu organismo. Então, como é que Lucas ele teria ouvido aquela mulher? Como é que ele poderia ter analisado aquela mulher se não fosse por revelação divina? Mas aquela mulher tinha um problema. E ela andava com esse problema há 18 anos. Às vezes, muitas pessoas, elas têm um problema, mas elas nem vão ao médico, não revelam a ninguém, elas têm as suas dores, mas você já revelou a sua dor para Jesus? Entenda que Jesus é o médico dos médicos. Eu comecei abordando aqui que estamos diante de dois olhares médicos. Lucas, médico, Jesus Cristo, o médico dos médicos. Então, no versículo 16, o que é que a gente encontra? Então essa mulher, olha só, versículo 16. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? É interessante, meus queridos, que a partir desses sintomas descritos, no caso pela paciente, o médico ele pode fazer pelo menos algum diagnóstico. No olhar clínico, algo poderia ter sido revelado. Para isso, examinar essa pessoa, observar atentamente, são pré-requisitos daquele que desempenha a área da medicina, porque ele precisa trazer um diagnóstico. E esse diagnóstico tem que ser preciso. Para Lucas, como para qualquer outro médico, aquele problema poderia ter sido um aleijamento no primeiro momento, que estava causando uma determinada dor. Talvez aquela mulher poderia ter se exercitado demais. Olha aí o aviso aos navegantes, você que gosta de praticar exercícios físicos. Então, muito cuidado com isso. Você que usa do exercício físico e faz em excesso, isso pode trazer uma lesão e essa lesão pode se tornar permanente na sua vida. Então, de um olhar clínico, todas essas possibilidades poderiam trazer à mente daquele médico, trazer à mente do médico Lucas, o problema daquela mulher. Só que é interessante que Jesus, que é o médico dos médicos, ele declara que aquela mulher era filha de Abraão. Jesus, além do olhar clínico, Jesus tem um olhar espiritual e a gente tem aprendido e é sempre lembrado na série de mensagens que eu tenho trazido para vocês, também na igreja, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A gente tem sempre lembrado que Jesus é apresentado para nós como aquele que tem olhos como chamas, que a tudo vê. Então, Jesus, ele declara, ele observa que aquela mulher não era uma mulher qualquer. Aquela mulher era filha de Abraão. Mas ao mesmo tempo, mesmo sendo uma filha de Abraão, no contexto espiritual, uma filha de Deus, ela estava aprisionada por quem? A Bíblia fala, Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus sabia exatamente quando aquela mulher foi aprisionada e o que fazia aquela mulher andar encurvada. Às vezes as pessoas colocam em demasia a sua confiança no médico, mas o médico dos médicos é aquele que sabe da sua doença física, emocional, espiritual. Por isso você pode se apresentar a Ele, por isso você pode falar para Jesus o que você está sentindo, porque são muitas as pessoas, e não importa se são crentes ou descrentes, muitas pessoas estão aprisionadas, vivendo verdadeiras doenças emocionais e espirituais. Isso acaba sendo somatizado, vem da palavrinha soma, a palavrinha grega que significa corpo. Então muitas pessoas com doenças emocionais, doenças psicológicas, se assim eu posso colocar, estão adoecendo fisicamente, estão aprisionadas, independente de ser crentes ou descrentes. A Bíblia fala que Jesus observou e ali havia uma filha de Abraão, uma mulher crente para os padrões da época, e mesmo assim estava aprisionada. E Jesus traz isso à tona. Quando as pessoas estão assim, é importante lembrar que nós temos na palavra de Deus todas as respostas para a nossa cura emocional, e curando emocionalmente, isso acaba trazendo cura física também. Olha o que Provérbios 3, versículos 5, 6, 7 e 8 nos diz. Isso aqui é Velho Testamento. Olha o que a palavra de Deus nos fala e nos traz como esperança. Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, antes tema ao Senhor e evite o mal. Olha o resultado de se buscar o Senhor, de se confiar e depositar toda a nossa energia e confiança no médico dos médicos, independente do seu problema, independente de tudo aquilo que vem te aprisionando. Olha o resultado no versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo. E a minha versão traz assim: e vigor aos ossos. Eu confio no Senhor, eu deposito a minha energia, toda a minha força no médico dos médicos, eu digo para Ele, mesmo Ele tendo olhos como chamas de fogo, sabendo do meu problema, mas a Bíblia fala que eu preciso falar, que eu devo confessar, eu devo confiar para estabelecer um relacionamento sincero com o médico dos médicos. Eu digo para Jesus o que estou sentindo, eu confio nele, não apoio essa decisão na minha sabedoria, e a Bíblia diz que a cura vem. A cura vem fisicamente também, e isso será saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Olhe que palavra poderosa. É interessante que o diagnóstico foi que o problema não era físico daquela mulher. Estava afetando sua saúde física? Estava. Mas aquela mulher tinha um problema sério espiritual e muita gente está aprisionada por conta de problema espiritual muito sério, que pode afetar a sua saúde física. Você já passou pelo diagnóstico de Jesus? Jesus Cristo já revelou qual é o seu problema? Porque você precisa de cura. Confie em Jesus, confie no médico dos médicos. E qual é o tratamento? Qual foi o tratamento para aquela mulher? Olha os versículos 12 e 13, voltando lá para Lucas. A Bíblia diz o seguinte: ao vê-la, olha só, o médico dos médicos, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Versículo 13. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E não somente isso, a Bíblia fala, e louvava a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque é assim com o médico dos médicos, não importa a sua doença, ele tem o poder para resolver o seu problema. Ele sabe diagnosticar e não somente isso, ele tem o poder para trazer essa cura emocional, física, psicológica, espiritual. Só o médico dos médicos pode fazer. Lucas, como médico, ele está capacitado, mas os seus olhos clínicos têm uma limitação. Mas o médico dos médicos, ele vê tudo. É interessante que depois de relatado todo esse sintoma, ter feito o diagnóstico, logo o médico receita um tratamento. A Bíblia fala que Jesus fez o quê? A Bíblia fala que Jesus viu a mulher. O médico dos médicos, ele vê tudo. Ele viu aquela mulher. Não somente isso. O que foi que ele fez? Era uma filha de Abraão, era uma filha de Deus. Estava com um problema. Ele olha para a gente, Jesus está vendo o meu problema, Jesus está vendo o seu problema. Você acha que ele vai ficar parado quando ele vê um problema no meio do povo dele? No meio daquele que confiou a sua vida nas suas mãos? Você acha mesmo que ele vai ficar parado? Não vai não. A Bíblia diz que ele viu a mulher, a Bíblia nos mostra que ele falou com ela. E mais, não somente isso, Jesus vê a mulher, Jesus fala com ela e a palavra nos mostra que ele tocou nela, ele levantou a sua mão, ele impôs a sua mão para que aquela mulher fosse curada. Sabe o que é que a gente aprende com tudo isso? Isso nos mostra o tratamento de Jesus, como é feito com relação à cura espiritual, que muitas vezes afeta o organismo da pessoa. Jesus tem que entrar em ação. Jesus, ele observa tudo isso com aquele amor grandioso. Ele olha para você, ele vê que você é pecador, pecadora, que você precisa dele, e somente para o problema do pecado, a solução está em Jesus, que é o médico dos médicos. Lucas não poderia dar uma solução, outro médico não poderia dar uma solução, mas quando a gente olha para a palavra do Senhor e percebe que ele olha com esse olhar grandioso de amor, ele fala com a gente de maneira misericordiosa. Enquanto algumas pessoas estão apontando umas para as outras, Jesus nos trata com amor.
de forma misericordiosa e nos traz uma palavra de libertação. E não somente isso, Jesus, ele toca, ele tem o poder de tocar em sua vida com o seu poder curador para realizar não apenas uma cura momentânea, mas uma cura permanente. Porque quando Jesus toca em alguém, quando Jesus liberta alguém, isso ele faz de maneira completa. Assim como foi na vida daquela mulher. A palavra de Deus nos mostra que esse olhar de amor, que o toque da sua mão poderosa, já é o remédio certo para qualquer enfermidade, física ou emocional, que envolve aí o espiritual. Olhe para Jesus. Aquela mulher, talvez ela tivesse, a Bíblia não fala, mas talvez ela tivesse procurado muitas pessoas, 18 anos. Por mais que se diga que a gente até acostuma com a dor, já ouvi isso, as pessoas dizem assim, ó, não, o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com a dor. Esqueça isso. Procure ajuda em Jesus. Aquela mulher tinha 18 anos, possivelmente ela procurou muitos lugares. A Bíblia não fala dessa forma tão clara, mas como Jesus a curou no sábado, eu fico imaginando o desespero daquela mulher. Mesmo se expondo diante dos hipócritas, dos líderes religiosos, aquela mulher foi curada num sábado e foi repreendida. Jesus foi repreendido por curar aquela mulher no sábado, porque aquela mulher estava desesperada. Há 18 anos ela tinha esse problema. Satanás estava aprisionando aquela mulher, mas quando ela encontrou o médico dos médicos, a cura que ela experimentou foi definitiva. E não somente isso, aquela mulher começou a louvar o Senhor, começou a seguir ao Senhor, começou a estar firme nos caminhos do Senhor. E você também pode se consultar com o médico dos médicos. Ele quer ouvir o seu sintoma, ele quer ouvir o seu problema, o que você está sentindo, o que está te aprisionando. Jesus tem o diagnóstico perfeito e correto para a sua vida, não somente isso, ele vê o problema, ele vai falar contigo, ele vai tocar e vai te libertar dessa enfermidade espiritual, física, o que quer que você esteja passando, basta que você creia, basta que você confie nele, como a Bíblia fala e a gente viu aqui em Provérbios. Não na sua sabedoria, confie no Senhor, descanse nele, seja sábio aos olhos do Senhor, não aos seus próprios olhos. E a Bíblia diz que isso será saúde para o seu corpo e saúde e vigor para os seus ossos. Eu creio, é palavra de Deus, creia também em nome de Jesus e você vai experimentar essa libertação, essa cura. É o meu desejo, é a minha oração, que a palavra poderosa de Deus, que não volta vazia, seja completa na sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém.